Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Vamos iniciar a última aula sobre a nossa disciplina Privação e Delinquência, baseada no livro de 1984, um livro póstumo de Donald Winnicott. E estou muito feliz de estarmos agora na última etapa. Espero que a caminhada até aqui tenha sido proveitosa. Nós falamos na aula passada sobre o caminho entre a tendência social e a delinquência propriamente dita, vocês se lembram? E eu falei desse filme, N, que conta a história de uma órfã, que inclusive faz um papel materno para as coleguinhas, para os coleguinhas no orfanato, inclusive suprindo um pouco da privação de amor, de cuidado que a própria diretora do orfanato imprime, né? Então eu convido vocês a debaterem um pouco sobre esse filme que foi sugerido na aula passada e que vocês digam, a Anne, ela passou por uma situação de deprivação ou de privação? Segundo ponto, vocês acham que ela está mais focada em atos, né, que nos fazem pensar que ela vive uma tendência antissocial ou ela está em verdade, a caminho da delinquência? Essas são as perguntas que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Claro que não é obrigatório, mas pode ajudar muito, né? A gente a entender um pouco mais esses conceitos. Vocês podem mandar as respostas para o meu WhatsApp, aqui está o número, tá? Tá também o meu site, para vocês poderem falar comigo após a aula. Vamos para a nossa parte final da nossa aula, parte 2.4, onde eu vou trazer um pouco mais sobre a adolescência, que é um tema muito importante dentro da teoria winnicottiana, já que ele trabalha com esses conceitos de delinquência e tendência antissocial. A adolescência é um problema de fronteira que vai ser um texto específico dentro de um estudo muito importante feito pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre, o que resultou nesse livro homônimo que está aí na sua tela, o qual eu indico fortemente. Vários autores escrevem nesse livro sobre adolescência, inclusive alguns deles são meus professores no mestrado de psicologia, então é um material que eu tive o prazer de ler e confesso que mudou muito a minha percepção sobre a adolescência. E um clássico da psicanálise, lançado pela Artmed de Porto Alegre, é o livro da Arminda Berasturi, com Maurício Knobel, que é a adolescência normal, a síndrome da adolescência normal, onde ela vai falar muito sobre a continuação das fases psicossexuais, já que Freud para ali aos 12 anos na fase genital, e ela vai falar dos lutos que o adolescente vive na infância, vive pela perda do corpo da infância, pela perda da identidade infantil e a perda também dos pais idealizados da infância, porque ela começa a ver os pais como eles são, né, de verdade. E há aqui também, muito interessante, uma fala sobre o período de latência, que é um período pouco explorado pelos psicanalistas e que a Arminda Berasturi, então, vai fazer uma fala muito contundente sobre como o período da latência é fundamental para a reedição do Édipo e a reedição de muitos traumas da infância vividos, então, na fase genital, quando o adolescente, então, ele se torna púbere. Vale a pena ler essas duas obras, tá, pessoal? Vamos lá. Adolescência. Em psicanálise é vista como uma experiência traumática estrutural, que leva à reelaboração narcísica para que o eu e os ideais possam dar conta de novas exigências pulsionais. Há muito desejo, mas também não há compreensão sobre o ambiente. Então, o adolescente ele tem que ser levado a praticar os exercícios de suas necessidades, mas dentro de um ambiente que ele possa minimamente controlar ou reconhecer. O problema é que ele quer buscar algo além disso, porque o adolescente ele tem essa necessidade de buscar
uma independência absoluta que nunca vai existir. Lembra o que o Winnicott falou? Quando a gente é bebê, a gente vive a fase da dependência absoluta. Depois a gente passa para a fase da dependência, independência, da dependência relativa. E só por último a gente vive a fase da independência relativa. Dependência absoluta, dependência relativa, independência relativa. O Winnicott nunca falou sobre uma independência absoluta, porque isso é inalcançável. Mas o narcisismo na adolescência tem muito a ver com o narcisismo da desintegração do bebê. Nós já vamos falar sobre isso. E ele então tenta provar sua natureza imortal, sua capacidade de transcendência em ações muitas vezes que não são muito estrategizadas. Até porque ele está movido por pulsões que desconhece em um ambiente que desconhece. A adolescência prepara o eu para lidar com novas exigências pulsionais, é reagente a idealizações infantis e ao senso de autoridade. Por quê? Ele está tentando vencer o primado da infância com um antagonismo muito forte relacionado a esse ideal da infância, sobre os pais idealizados, sobre uma vida idealizada. Ele quer viver a realidade. Ele quer, inclusive, gozar o direito dele de proclamar-se no mundo. E isso é muito legítimo. O problema é como isso acontece, né? Ao passo que, contraditoriamente, o adolescente é marcado também pelos registros da infância. Então, ao mesmo tempo que ele nega a infância, ele ainda é muito infantil, porque a única experiência que ele tem de vida, os registros que ele carrega, são os registros da infância. A fragilidade narcísica do adolescente o coloca frente a diversas modalidades de perigo, impostos pelo imperativo da realidade, em desafio aos pressupostos desiderativos. Então, há uma pressão da realidade, mas ele tem antagonicamente um desejo de superação. Aqui tem uma questão interessante, porque ao mesmo tempo que ele é pressionado e ao mesmo tempo que ele tem desejos de superar essas pressões, a fragilidade narcísica, a desintegração do eu é muito grande. Ele não sabe quem ele é. Então ele vive um avatar de si mesmo para experimentar ser a cada dia em situações distintas. Então ele pode até te dizer com muita clareza de ideias quem ele é, mas no dia seguinte ele vai ter a clareza de te mostrar uma personalidade completamente oposta ou diferente daquela primeira. Então é uma fase realmente marcada por muitos eus. O trabalho psíquico da adolescência é motivado pelo confronto com a angústia e com o traumático em diversos níveis. O trauma propicia novos entendimentos sobre as pulsões e remete o sujeito ao movimento transformador. As potencialidades se constituem em uma dialética com a realidade, apresentada em forma de ferida narcísica. Então, os traumas na adolescência vão preparar o sujeito para a vida adulta. O problema é quando ele se atira a lugares e ambientes que ele não pode minimamente controlar, e ele já não controla as pulsões, os desejos, e esses traumas, então, podem ser muito poderosos e causar contingenciamentos para o resto da vida. Então, é muito importante que esse adolescente ele seja supervisionado, e isso é óbvio, mas os adultos esquecem disso. O trauma diante da falta de repertório gera impedimento nas representações. Essa representação vem, então, para o terror. Lembra que o que Bion falava do terror sem nome? Quando a gente está próximo do desamparo? Pois é. Para o efeito catastrófico, às vezes caricaturado, ele se caricaturiza, então, nas roupas, nos cabelos, nas atitudes, nas relações, ou pode ser motor de produções psíquicas de novas criações. O adolescente ele tem a tendência de mostrar um elemento exagerado que ele descobriu. Então, ele descobriu recentemente uma cultura punk. Então, ele se internaliza daquilo ali e ele quer demonstrar aquilo de forma bem caricata. Ele expõe isso de uma forma bem evidente. É como uma passarela, né? Que vamos supor,
Quando você vai assistir um desfile de moda, você vai ver as modelos caminhando com golas enormes, com decotes imensos, com cores expressantes, né? Expressivas, melhor dizendo. Por quê? Porque a pessoa que produziu aquele vestido, aquela roupa, quer mostrar uma tendência. Então, a tendência de um vermelho gritante, a tendência de um decote. Então, ele exagera, ele bota uma lupa. Então, ficam aquelas roupas, né, que parece que vieram de um filme de ficção científica. O adolescente é assim também. Tudo que ele gosta, ele bota na lupa, porque ele quer que o outro veja. E ele quer que o outro o legitime. É muito interessante. Porque ele mesmo não sabe quem ele é. Então ele espera que o outro faça isso por ele. E tudo isso aí é considerado normal, hein? Agora, você imagina só se esse sujeito que está passando por essa situação, que é normal, ele está passando por uma situação difícil em casa, ou se ele está num lar irregular, ou ele está num ambiente disfuncional. O ambiente, se não é organizado, a tendência é o interior do adolescente também ficar desregulado, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, depende do nível de regulação do sujeito com o ambiente, com as autoridades e com o próprio ser da infância, porque se ele na infância, ele engessou não é bem a palavra, se ele cristalizou um ideal de eu focado nos bons costumes, em buscar sempre a harmonização, né? Buscar o campo dialógico, é mais fácil, vamos dizer que a adolescência ele pode até vir a debater sobre isso, ele pode até questionar, porque a tendência é tentar se afastar de tudo da infância, mas se ficou cristalizado esse ideal de eu, a adolescência poderá também ter esse contorno, não é mesmo? O eu de mim mesmo, olha só, a adolescência é isso, né? É um ser grávido de si mesmo, como diria o Cortella. Narciso que não dá sustentação. O ego é inchado, mas não sustenta nada. É tudo acting out. O ego não consegue mediar o que é interno e o que é externo. As coisas meio que se embaralham, realidade e ficção. Não há estabilidade no eu, seja para acolher as pulsões ou para direcioná-las. O eu que tem que dar conta das pulsões, mas não tem repertório. E aí, como é que fica? Então consagra no outro ou nas reações impulsivas. Então, já que eu não dou conta dos meus repertórios imagéticos, já que eu não dou conta de segurar as minhas pulsões frente às pressões da realidade, como um ego fortificado faria, eu então jogo na projeção, na transferência, esse ideal de eu no outro, porque eu quero que o outro me legitime, o que é um ato absolutamente neurótico, mas na adolescência se torna muito arraigado, né? Na adolescência, o desafio é reconstruir o narciso durante modificação da imagem corporal e novos contornos identitários, porque ele não é mais criança. Autorreferenciado e, ao mesmo tempo, desconfiado da própria habilidade, é obrigado a criar sozinho uma continuidade de si, sempre gerido pela desconfiança. Como mudar sendo eu mesmo? Aquilo que ele nega é também aquilo que ele tem, é só o que ele tem. Então, ao mesmo tempo que ele é autorreferenciado, ele desconfia das próprias capacidades. Então, é nesse contraditório que o sujeito vai acelerando, freando ao mesmo tempo. É uma fase realmente muito desafiadora, você não acha? Ao abordar a tendência antissocial e a delinquência, o Winnicott se debruça sobre o tema da adolescência. Pensa o traumático da adolescência e a ameaça de desintegração do sujeito constituído, enquanto procura formas de acomodar novas pulsões ainda desconhecidas. Essa ruptura no ser é manifesta através de um sentimento de despersonalização. Olha, tem muita gente que tem medo de adolescentes, né? Uma espécie de efebofobia, porque acreditam que pela despersonalização, por eles não saberem bem quem eles são capazes de qualquer ato impulsivo, eles são capazes de perverter a lógica. Só que a gente não pode ter medo dos adolescentes. É lembrar que eles têm medo deles mesmos, que eles também têm medo
que as ações deles resultem em frustração. Porque eu acho que o limiar de frustração do adolescente é muito baixo, né? Então, quando a gente vê uma imagem de um menino bonito, como esse que está aí na sua tela, a gente tem que pensar que esse sujeito está caricaturado, ele está ampliado numa lupa porque ele quer a nossa aprovação, ele quer que nós o desejemos. Se a gente tem medo, o que vai incutir nele é esse ideal de eu fomentado pela desconfiança, pelo medo, e ele vai também desconfiar de si mesmo. Isso vai levar o sujeito a um círculo vicioso de despersonalização, de atos impulsivos, que leva ao desamparo, que leva de novo a impulsos cada vez mais deletérios. Então a gente não tem que ter medo dos adolescentes, é pensar que às vezes o medo que eles sentem do novo e do ambiente novo em que eles estão vivendo pode, às vezes, estar sendo projetado sobre você, e num processo de contratransferência, você pode estar até mesmo sentindo o medo que é do próprio adolescente em você, como se fosse seu. Nós precisamos supervisionar os adolescentes, deixar que eles também respondam pelos seus atos, mas sempre dentro de um ambiente minimamente controlável, tá? Há uma reedição da infância, principalmente dos afetos e dos traumas. Eles vão tentar passar limpo muita coisa da infância. Esse tema é um pouco polêmico entre os psicanalistas, tá? Mas eu particularmente acredito na reedição do Édipo na adolescência, tudo bem? Então, isso tudo é feito para uma reorganização de acordo com os fenômenos atuais vividos pelo adolescente. Ao mesmo tempo que reedita a dependência absoluta, que é a primeira etapa do Winnicott, ele nega a segunda etapa, que é a dependência relativa. Por que ele reedita a dependência absoluta? Porque ele espera ser cuidado. Ele quer que alguém faça tudo para ele, inclusive arrumar a cama dele quando ele acorda de manhã. Mas, ao mesmo tempo que ele quer ser cuidado, como um bebê, muitas vezes, e ele quer ser aceito em todos os dramas e desejos e passionalidades, ele quer um continente para se lambuzar, ao mesmo tempo ele rejeita a segunda etapa, que é a dependência relativa. Ele acha que ele não é dependente. Ele pensa que ele está num estado de independência totalizada, ou seja, ele nega, inclusive, o terceiro estágio, que é a independência relativa. Ele busca uma independência absoluta, que não existe, tá? O Winnicott nunca falou dessa fase de independência absoluta, porque você sabe, você é adulto e você sabe que você não é absolutamente independente. Todos nós somos independentes sob algum contorno, né? De acordo com alguma restrição. Ninguém é independente absoluto. Então, é muito importante o supervisor do adolescente, né, esse cuidador, lembrar a ele que ele não é imortal, percebe? Mas eu acho que o sentido de despersonalização é tão grande, a ideia de que ele está se desfazendo é tão grande que o sujeito começa a compensar com uma ideia de imortalidade. E também os desejos, eles são tão plenos, a saúde, o fôlego do adolescente é tão grande, a energia é tão fora de série, que eu acho que o adolescente ele tem a leve impressão de que ele não precisa entrar no reino dos céus, porque ele já é rico. Então ele não precisa entrar no reino dos céus, porque ele já está no reino dos céus, ele é imortal. Filosofando um pouco, né, sobre a adolescência, e a gente tem que lembrar ele, você é mortal, tá? Você tem limites, você ainda é adolescente, você ainda está aprendendo, a sua cognição ainda não alcança certas coisas, confia em mim. Por isso que é tão bom ter um supervisor que o adolescente confie, não é mesmo? Bom, vamos lá. O adolescente oscila entre atitudes de dependência extrema e de desafios em relação ao ambiente, na busca esperançosa por resposta ou por confronto. É sempre contraditório, né?
Winnicott entende condutas sintomáticas, como a delinquência, por exemplo, como uma busca por se sentir real. Isso é tão importante. Será que eu estou aqui mesmo? Será que o que eu estou fazendo está fazendo sentido? Será que eu causo algo nesse outro? Então, deixa eu ir lá testar o limite, para ver, inclusive, se ele está aqui prestando atenção em mim. Deixa eu lá testar essa autoridade para ver se eu estou dentro de um limite aonde eu possa realmente me sentir seguro, né? Como uma busca, então, por se sentir real, olha só. São dirigidas, então, ao ambiente, essas ações, às vezes deletérias, na esperança de algum amparo. Isso é a ameaça de desintegração, né, pessoal? Pensa, o sujeito está vivendo o luto da infância, ele está diante de um ambiente que ele não conhece, as pulsões desconhecidas também por ele. Então, tudo que ele fala parece que ele perde um pouco de si. Tudo que ele faz, ou ele tem que negar a infância, ou ele tem que criar algo que ele não sabe o que é. Então, parece que ele inexiste nessa natureza ainda muito provisória. Isso leva a um processo de trauma que está atrelado à dimensão própria do adolescente, é normal, tá? Agora, lembrando que se ele vive num ambiente deletério, um ambiente disfuncional, isso tem a tendência de ser pior, né? Então, os traumas da adolescência vão inaugurar a vida psíquica do sujeito. Então, é importante o adolescente ele assumir as consequências dos seus atos, lembrando que isso deve acontecer dentro de um ambiente minimamente saudável, onde o exercício da prática possa ser mediado por algum nível de controle, senão ele vai embora, né? Se você não der o limite, ele vai embora. Essa experiência inaugural de vida psíquica é a base para uma convivência possível para o aprendizado de seus próprios desejos na vida adulta. O adolescente ele se relaciona com o eu da criança, mesmo negando, porque são os repertórios que ele possui. É da fase infantil, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele está sempre se questionando, né? Se ele existe, se o que ele faz é bom, se o que ele faz causa efeito. E isso tem muito a ver com aquela premissa da primeira infância, quando o bebê está aprendendo a se relacionar com o ego e entendendo que ele é uma coisa e o mundo é a outra. Veja como existe uma certa reedição dos traumas da infância na adolescência. Então, é pensar que o objeto do adolescente é o próprio corpo. O fazer é a arma que ele tem, né? Então, ele vai utilizar esses dois elementos conjugados para tentar vencer essa ameaça de desintegração. O Winnicott não se dirige ao trauma como um excesso pulsional, mas diz respeito a certo mau encontro com a pulsão. É porque os psicanalistas têm a tendência de dizer que o trauma ele é marcado por um excesso pulsional. Para o Winnicott, na adolescência, esse trauma é um pouco diferente, tá? É um trauma que vai colocar o sujeito em choque com seus próprios desejos, tá? Então, se há muito desejo, o choque é maior. A pulsão leva à ruptura na experiência da continuidade do ser. Falta meios para atribuir sentido, falta de experiência, influência da cultura, há muitas crenças limitantes que ele mesmo cria para se contingenciar. Adolescentes que vivem em lares disfuncionais podem ou se liberar das crenças limitantes ou pode se encher de crenças limitantes para se sentir seguro. Submissões rigorosas e violentas a outros grupos, a outras pessoas, a ideais de eu que vão confrontar o ideal de eu da infância, tá? Quais são os destinos da adolescência? Esvaziamento, pulverização das referências, falência dos ideais. Que ideais são esses, hein? O ideal de autoridade, tá? E o ideal de eu que ele comprou lá na infância, que ele introjetou dos pais, da família, da igreja, da escola, lá na infância. Porque ele acredita que se libertando da infância, ele está se libertando da dependência. E não é bem assim que funciona, né? Tudo é experiência na vida da gente. Quando a gente trabalha, por exemplo, como eu já trabalhei em
como orientador educacional, em grandes escolas, em grandes instituições de ensino, você acaba aprendendo a ajudar esse adolescente a entrar em contato com tudo isso que está aqui, só que não de forma didática, através da conversa, através de uma supervisão. O adolescente precisa disso, se sentir seguro para o exercício da cidadania, mas ao mesmo tempo sabendo que tem uma supervisão e que há um abalizador. Quando ele erra, ele precisa ser levado a compreender onde errou, por que errou e as consequências dos fatos. O trauma na adolescência, então, vai haver um excesso pulsional ao qual o sujeito se submete na medida em que não dispõe de meios para elaborar e dar sentido. Está aqui uma imagem do clipe do Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Quem gosta de rock aí, levanta a mão. Eu. Onde o Pink Floyd vai fazer uma analogia com as ditaduras, né, que creem nessa ideia patriarcal de que alguém sabe e toda a população é formada por crianças que não sabem. Então, a perversão está na quebra da lógica de que as sociedades elas crescem em conjunto e que o dever é importante, mas o gozar, né, o imperativo do prazer também é necessário. A exposição das novas ideias. E agora, trazendo também para o campo aqui da privação e delinquência, o adolescente ele não comete só delinquência, né? O adolescente ele tem qualidades maravilhosas, ele sabe rir de si mesmo. Ele, quando confia, confia de verdade. Se você tem ele como amigo, ele vai ser seu melhor amigo pro resto da vida. Eu sei porque os livros infanto-juvenis que eu escrevi, todos eles carregam os fãs até os dias de hoje. Tem livro meu que já tem aí 15 anos de lançado, e o adolescente já deixou de ser adolescente, já é adulto, até porque é uma fase muito muito rápida, né? Convenhamos, mas eles continuam fãs do trabalho, né? Então, quando gosta, gosta mesmo. Então, é um público muito gostoso de trabalhar, de lidar, mesmo quando tem as tendências antissociais, faz parte. Agora, a sociedade não está pronta para entender que o adolescente ele tem um lugar. Como o adolescente é colocado como um inimigo, porque propõe coisas novas, porque nos provoca nossos paradigmas, né, nossas paralisias paradigmáticas, a gente tem a tendência de colocá-lo num lugar onde ele deverá ser educado no sentido de ganhar uma obediência, de ser padronizado. Isso é tão antigo, isso é tão brega, né? O adolescente ele tem que entender que ele é livre para explorar suas vocações. E às vezes a vocação desse adolescente não é a vocação daquela comunidade onde ele vive. Então ele tem que ter liberdade também para espiar em outros lugares experiências novas, desde que sempre com a supervisão ou do cuidador materno, cuidador paterno, ou mesmo da escola, enfim, né? A sociedade não oferece ideais estáveis sem abrir mão da promessa de singularidade e realização do desejo. E o consumo é utilizado muito, às vezes, para padronizar esse sujeito que nós não conhecemos. A mídia tende a lucrar com o desejo do adolescente, com a passionalidade do adolescente, e não recompensa, vamos dizer, os bons hábitos, que é a formação de uma identidade, que é a produção de criatividade, tá? O escoamento possível vem através da violência, da drogadição, dos transtornos, das obsessões, no impasse da conjugação entre imaginário e simbólico, e na aproximação dos estados limites, breakdown. A manutenção dessa situação leva o sujeito a uma adolescência sem fim, muitas vezes legitimada pelo meio. É interessante porque nós vamos ver que tem uma diretriz altamente dogmática que vai tentar engessar o adolescente num comportamento tido como ideal. Ao mesmo tempo que existe também uma tendência da sociedade de legitimar a rebeldia, aquela rebeldia burra, né? Aquela rebeldia sem radicais, né? Então, o que vai acontecer? Muitos adolescentes vão explorar essa capacidade de adolescer para além dos limites da própria adolescência. Então,
A gente vai ver homens, mulheres de 40, 50 anos vivenciando suas adolescências. A adolescência é situada no terceiro tempo lógico winnicottiano, já sabemos disso, porque ele está ingressando não só a fase genital, pressuposto das fases psicossexuais freudianas, como também a fase de independência relativa que o Winnicott nos postergou. Ele tem constituído o narcisismo marcado pela fragilidade desse narciso e guiado pelo eu da infância. É, portanto, visível pela contradição, em primeiro lugar, queda das idealizações parentais, ideal de eu perde consistência, modificação entre o eu ideal e o ideal de eu, ou seja, há uma diferença entre o que ele quer para si e aquilo que a sociedade quer para ele, aquilo que a família quer para ele. Essa reconstrução do corpo sexuado atrapalha muito, porque ele também está tendo que lidar com o fato de que agora ele está teoricamente pronto para o desenvolvimento sexual, a libido já está agindo nos órgãos genitais, então vai haver uma tentativa de experienciar a sexualidade já no campo de uma sexualidade já, vamos dizer, adulta. E isso, claro, também entra naquele contexto. Será que esse adolescente está pronto para isso? Será que esse corpo ele pode já se colocar nessa posição onde ele depende do outro e o outro depende dele também? Particularmente, tá? Opinião pessoal. Eu sou contra adolescente namorar, qualquer experiência de namoro, mesmo que seja de brincadeira, antes dos 14 anos, até porque é lei. Antes dos 14 anos, qualquer atitude libidinal de um adolescente tem que ser vista dentro de um processo de exploração do próprio corpo. Não na relação com o outro, porque isso pode causar mal entendido, inclusive, isso pode ser configurado até como um crime, porque menores de 14 anos não podem ter relações, tá, gente? Importante lembrar isso, tá bom? Pela lei não pode mesmo, é proibido, tá? E se há concessões da parte dos pais, que seja observado a maturidade desse sujeito. Na minha opinião, particularmente, eu sempre fui muito claro em relação às escolas onde eu trabalhei, que o adolescente ele só pode ter relação sexual, por exemplo, com o consentimento dos pais e depois ali dos 16 anos, quando ele, teoricamente, ele já tem um repertório de informações sobre si mesmo, porque é amar o próximo como a si mesmo. Como é que ele vai amar uma coisa que ele não sabe o que é? Né? Então ainda está vivendo o caos, né? Terra, água, céu e mar, está tudo muito misturado. Como é que ele vai se identificar o prazer no outro se ele ainda não sabe qual é o prazer que compete a ele? Então veja, eu tenho um olhar um pouco mais conservador em relação a esse ponto, mas eu não concordo muito com muitos conservadoristas, né, em relação, por exemplo, ao trabalho infanto-juvenil, o trabalho da criança e do adolescente, por exemplo, é uma pauta conservadora, conservadorista, diria até. O trabalho tem que ser apenas o estudo, tem que ser apenas o autoconhecimento, porque esse adolescente, essa criança, poderá ser explorado num trabalho antes dos 18 anos, a não ser em situação de menor aprendiz, quando é positivo para o aprendizado do próprio jovem. Tá bom, gente? Então, são opiniões que eu quero colocar aqui, mas evidentemente que num sistema dialógico a gente aceita opiniões contrárias, então vocês também podem me escrever com suas opiniões, falar do que vocês pensam a respeito desses temas, tá? Quando a reestruturação não acontece, o ideal de eu não pode operar sobre o comando do superego e positivos interditos abrindo espaço para os desejos. O fracasso narcísico está na origem dos estados limites, causadores de transtornos e traumas, e na manutenção de uma despersonalização, desculpa, que é a falta de contornos, na busca pelo desejo acrescida da tentativa contraditória de separação e de encontro com o outro. Aqui está a bibliografia utilizada no nosso curso, na nossa disciplina. Veja, inclusive, a penúltima,
o que aprendi convivendo com crianças órfãs é aquele estudo de caso que nós trouxemos sobre a visita da jornalista no orfanato em 1982, que serviu para muitos debates aqui, não é mesmo? A gente está num sistema de aula à distância, mas isso não nos impede de traçar uma tentativa de diálogo, né, através dos materiais de estudo que nós temos. Então, vocês já viram ali a minha bibliografia, procurem esses materiais complementares, leiam o livro Privação e Delinquência. Aqui você teve um resumo da obra, mas evidentemente que a obra não dá para ser resumida tão facilmente em 8 aulas. Mas eu espero sinceramente que vocês tenham mudado a forma de pensar a adolescência, ou se vocês já tinham uma ideia parecida, que tenha ampliado o campo simbólico, intelectual de vocês com esse material que eu trouxe. Peço mil obrigados, agradeço pela paciência que vocês tiveram comigo e com esta aula, e parabenizar vocês também pela escolha do curso. Espero que vocês tenham muito sucesso na caminhada de vocês. Eu vou ficando por aqui e espero o contato de vocês através do WhatsApp, através da internet, ou então em outros cursos em que a gente se encontrar novamente. Forte abraço e até a próxima.